Eu comecei a construir mágoas dentro de mim, culpava pessoas, fiquei magoado, fui me afastando, me esfriando da igreja, não de Deus, mas da igreja, porque eu sempre orava, mas tinha uma mágoa dentro de mim. Quando eu peguei os 2 pães, não dava pra pagar os 2 pães. Eu tive que deixar os pães ali e voltei chorando pra casa. O meu café da manhã era ovo, o meu almoço era ovo e a minha janta era ovo. Até que um dia eu decidi compreender que se eu continuasse como vítima daquela situação, eu ia pro fundo do poço, eu ia pra debaixo da ponte, porque as portas não iriam se abrir. Eu quero te dar as boas-vindas, falar que você é muito bem-vindo aqui, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aí no botão inscrever-se, ativa o sininho das notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo você ser notificado. E também curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? Bom, a minha vida nunca foi fácil. Eu nasci, quando eu tinha 1 mês de nascido, eu perdi meu pai. E o último baque que eu vivi foi o pior da minha vida, porque eu já estava lá em cima, eu tinha construído uma igreja do jeito que eu queria, tudo era maravilhoso. A situação minha na época de 2021 era a seguinte: eu trabalhava 12 horas por dia cuidando de pessoas, né? Meu trabalho, eu sou terapeuta, eu trabalhava como pastor e terapeuta na igreja 12 horas por dia. Então eu era muito realizado, porque eu ajudava as pessoas com o meu trabalho como terapeuta, como pastor, eu tinha o meu escritório, tinha construído tudo, tava tudo ok, tudo maravilhoso. Mas foram acontecendo algumas situações na minha vida que eu fui me decepcionando, que eu fui ficando amargurado, que eu fui ficando abatido, e aquilo foi acumulando, e aquilo foi transparecendo, e eu fui colocando expectativa nas pessoas e esperando que elas estivessem comigo nas minhas dores, porém eu estava na posição de pastor. Como pastor, todas as pessoas à minha volta, elas queriam uma pessoa forte. Resumindo a situação, eu não aguentei toda a pressão emocional, meu apêndice estourou e eu quase morri, né? Eu já estava doente, não sabia por quê, foi um milagre, porque foram dias para descobrir que o apêndice tinha estourado e os médicos falaram que foi assim um milagre eu não ter morrido, porque estourou dentro de mim. E quando eu fui para o hospital, antes de ter sofrido muitas semanas, passando dores, Deus realmente me livrou da morte. Eu entreguei minha vida para Deus. Eu falei: Senhor, se for para eu ir, se for para eu partir agora, amém. Mas se o Senhor tiver uma obra comigo aqui nessa terra, eu quero ficar. Mas assim, eu só quero ficar aqui nessa terra se o Senhor tiver algo comigo aqui ainda. Eu não quero viver por viver aqui. E aí, hoje eu entendo essa obra que é a que eu tô vivendo agora. Começou agora, depois de 2 anos e meio, vai fazer 3 anos que isso aconteceu. E só começou a se concretizar agora, depois de 3 anos e meio. Então, o que acontece? Quando eu volto para a igreja, eu volto doente, abatido. E eu sou do tipo de pessoa que eu vou para a igreja porque eu amo estar na igreja. Então, assim, eu não queria ficar em casa. E eu morava dentro da igreja. Eu sempre amei tanto a igreja que nessa época eu me lembro que eu entreguei uma cobertura, um apartamento para morar dentro da igreja, para a gente conseguir investir 30 mil reais na igreja, investir um valor alto e construir algo bom para Deus. Eu fui morar lá dentro da igreja. Muita gente me humilhava, as pessoas achavam muito estranho, um absurdo como que eu me submetia àquilo. Algumas pessoas, tá? Outras me valorizavam, tá? Mas tinha gente do mal, né? Na igreja tem gente do mal, no mundo também tem, em todo lugar tem. Mesmo como pastor, as pessoas na minha cara falavam coisas bem chatas. E tudo bem, eu estava sendo humilhado ali, mas Deus estava me exaltando e eu sabia que eu estava plantando. Não me arrependo dessa oferta que eu entreguei para Deus. Só que quando eu decidi ir para a igreja doente, mesmo doente, o que acontece? As pessoas olhavam para mim de um jeito como coitadinho, entende? E hoje eu entendo. Só que aquilo naquele momento ficou uma mágoa dentro de mim. Eu comecei a construir mágoas dentro de mim, falando assim: como que eu entendi todo mundo? Como que eu entendia todo mundo, compreendia todo mundo, como que eu ajudava todo mundo, como que quando as pessoas ficavam doentes eu ia visitar, e eu acho que foram umas 3 pessoas me visitarem no hospital, ou 4 no máximo, da igreja. Beleza, que eu entendi, era horário de trabalho, as pessoas não conseguiam e tudo bem. Só que quando eu voltei para a igreja, ao invés das pessoas irem, né, para a igreja me visitar, eu perdi muita gente. Então aquilo virou uma mágoa. E eu não entendi
durante 2 anos isso. Eu não entendia, culpava pessoas, fiquei magoado, fui me afastando, me esfriando da igreja, não de Deus, mas da igreja, porque eu sempre orava, mas tinha uma mágoa dentro de mim. Essa mágoa, esse ressentimento, essa frieza, essa coisa de lutar contra aquilo que Deus tinha para mim, porque Deus tem um ministério também para mim, né, de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas, eu já não queria mais, eu parei com tudo isso. E eu ia para a igreja, para minha igreja, por causa que eu pensava assim, eu não posso desistir, porque se eu desistir, Deus vai me cobrar, eu vou pagar um preço, eu vou estar fora da vontade de Deus. Meio que obrigado, eu ia. E acabou que eu fui perdendo. Só que assim, eu me lembro de alguns momentos nessa queda, que Deus usou algumas pessoas para suprir as minhas necessidades. Tinha muita gente, algumas pessoas que ficaram ali, viam que eu já não tinha mais, né, aquela condição financeira, e ia para o mercado. Eu não me senti humilhado, era um suprimento. Mas eu me lembro de algumas vezes, eu nunca vou me esquecer. Lá ainda na igreja do aluguel altíssimo, né, que era um aluguel, nossa despesa lá, eu acho que era uns 15 mil reais, mais ou menos. E a gente continuou lá, eu priorizando pagar o aluguel, né? Morava lá também. Eu me lembro que eu ia no mercado para comprar algumas coisas que eu tava precisando e por muitos meses eu voltava chorando todas as vezes que eu ia, porque eu não conseguia comprar as coisas básicas. E eu comecei a fazer rifa para poder sobreviver. E era muita humilhação uma atrás da outra, lembrando que a mágoa ainda aqui consumindo e eu não aceitava, que eu estava magoado, que eu precisava liberar perdão, que eu estava decepcionado com as pessoas e só perdendo gente. E eu me lembro de um dia que eu fui com moedas para comprar pão e chegando, né, lá na padaria para comprar o pão, eu fiquei tentando somar para ver se eu conseguia levar pelo menos 2 pães. Quando eu peguei os 2 pães, não dava para pagar os 2 pães. E eu tive que deixar. Os pães ali e voltei chorando para casa. E eu me lembro que chegou um momento na minha vida que eu tinha que... O meu café da manhã era ovo, o meu almoço era ovo e a minha janta era ovo. Foram muitos dias difíceis. Até que um dia eu tomei uma decisão. Perdoar todas as pessoas que eu considerava que tinha me abandonado. Até que um dia eu decidi compreender que se eu continuasse como vítima daquela situação, eu ia pro fundo do poço e na realidade eu ia para debaixo da ponte, porque as portas não iriam se abrir. Eu já não tinha mais a igreja, eu já tinha perdido aquele salão, eu não tinha condições de ir para um outro salão, tá? Mas as pessoas que restaram ali comigo, eu doente, elas tomaram a frente da situação. Eu já estava com uma dívida altíssima do outro salão, porque estava no meu nome, né? O CNPJ da igreja é vinculado no meu CPF. Já estava uma dívida muito grande. Então eu falei, não, vamos fazer os cultos em casa. E as pessoas não quiseram. E aí eles tomaram a frente e alugaram esse salão. Eu não queria, quando eu entrei no salão, no novo salão, eu não sentia que era, mas estava muito debilitado. Eu pensei, se eu não for para o salão e ficar em casa, eu vou perder todo mundo. E aí muita gente falou que ia, alugou o salão. Quando foi a inauguração, as pessoas não foram. E foi 1 ano sem condições de pagar o aluguel. Acho que atrasou uns 8 meses, mais ou menos, ou 1 ano o aluguel. Foi pago, acho que o primeiro aluguel. A gente quase foi despejado, só não fomos despejados como desse local, porque a gente fez um acordo lá e por isso que não foi despejado. O que acontece no outro salão? A gente estava sendo ameaçado a receber ordem de despejo, eu não falei sobre isso. E eu voltei operado sem ter onde morar. Mas Deus preparou o lugar para que eu pudesse morar depois. Ele não me deixou debaixo da ponte, mas o medo era muito grande. Era uma pobreza extrema e a cada dia foi piorando. Então, se eu tinha um aluguel, vários valores de um aluguel que foi atrasado, agora juntou com outro. E a minha dívida foi para quase 200 mil reais.
Então, quando eu comecei a ver os boletos chegando, as contas chegando, eu fui me deprimido. E chegou um momento que eu não tinha mais vontade de viver, não tinha mais prazer de viver, não só por causa da dívida, mas por causa dos problemas emocionais, problemas de relacionamento, porque vai bagunçando tudo, né? Vai bagunçando tudo. O que eu decidi fazer? Em primeiro lugar, eu decidi buscar a minha cura. Olha como é importante você ir para a palavra. Eu me lembrei do texto que está na Bíblia que fala para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E eu fui muito ministrado sobre me lembrar o que Deus fez comigo no passado, as vitórias que eu tive no passado. Isso fui me lembrando. E aonde que eu fui curado? Então fui buscar ajuda em outra igreja, em outras igrejas. O que eu fiz, você não é obrigado a fazer, tá? Eu fui buscar a fé em primeiro lugar. A primeira decisão que a gente precisa tomar na nossa vida para sair da pobreza é resolver os problemas emocionais. Uma pessoa com problemas emocionais mal resolvidos, ela não prospera. Ela pode até ter dinheiro, mas ela não é próspera. Então, o dinheiro para mim, ele é apenas um detalhe, ele é o suprimento de coisas materiais, mas a prosperidade para mim ela é mais importante, porque ela inclui dinheiro e inclui também a paz, bênçãos espirituais. Então ela é muito ampla. Prosperidade não é material, prosperidade é espiritual, é bênção de Deus. Você acha que Deus ele tem uma vida de humilhação para nós? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, todo deserto, todo choro, ele tem que acabar. Não pode ser eterno. A gente não pode viver sofrendo para sempre. Só que se você não mudar a tua mentalidade, se você não associar a prosperidade, não somente a riqueza, dinheiro, mas a prosperidade, que é um alinhamento com o dinheiro, é um alinhamento com a paz de espírito, com ter um coração restaurado, ter saúde. Quando você alinha tudo isso, você trabalha um conjunto de coisas. Então é importante você ter a sua espiritualidade alinhada, a sua alma alinhada, estar em primeiro lugar trabalhando o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Porque se você tiver apenas dinheiro, você não vai ser feliz. As pessoas dizem que o dinheiro não traz felicidade, realmente ele não traz, ele complementa a felicidade, ele é um complemento da felicidade. Eu me lembro que nesses tempos atrás, quando eu não tinha dinheiro, as pessoas me tratavam muito mal. Há pouco tempo atrás, a mudança do tratamento das pessoas é terrível. As pessoas não tratam bem o pobre. As pessoas, elas humilham, elas fazem acepção de pessoas, mas Jesus nunca fez. Jesus sempre me tratou do mesmo jeito. Jesus, para mim, ele é maravilhoso, eu tendo dinheiro, eu não tendo dinheiro. Eu tô aqui te contando esse testemunho e eu vou voltar aqui contando outros testemunhos para você de outras conquistas e você vai ouvir eu falar de muitos desertos que eu passei que eu não contei aqui agora. Porque Deus, para mim, é um Deus de desertos, mas é um Deus também de mananciais de águas vivas. Deus é um Deus de vales, mas ele é um Deus de montes também. Você vai prosperar, vai crescer financeiramente, porque o Deus que criou você não te criou para pobreza, para miséria, para o fracasso, para ser humilhado pelas pessoas. Hoje eu sou um dos mantenedores da igreja, eu sou um dos maiores ofertantes e patrocinadores da obra de Deus. Hoje mesmo eu fiz um propósito com Deus de estar contando esse testemunho, porque eu fechei um contrato para pagar um aluguel de 3 meses em uma nova igreja que nós vamos estar abrindo e eu quem vou pagar os 3 meses de aluguel. Muitas vezes eu quis morrer como o profeta Elias, na Bíblia viveu isso. Todo ser humano pode passar por isso. E talvez você esteja passando por essa situação, onde você não tem ninguém para te ajudar. Tudo isso eu estou falando sem dor no meu coração. Mas todas as decepções, todas as frustrações, todas as vezes que eu esperei receber o amor que eu não recebi, fui frustrado. Todas as vezes, na memória vinham as vezes que eu fui abandonado, que eu fui deixado, onde eu acreditei. Então, toda essa bagunça na cabeça e não ter ninguém
que pudesse me entender. Mas eu quero te falar uma coisa, sabe o que eu aprendi com todas essas experiências que eu vivi? Eu aprendi que Deus nos deixa passar sozinhos os piores momentos da nossa vida. Deus nos deixa, mesmo que sejamos homens e mulheres de oração. Eu sempre fui alguém que orei e ainda oro mais do que 3 vezes por dia. Eu tenho um canal de oração aqui, eu trabalho com oração, eu trabalho atendendo as pessoas, orando pelas pessoas, e eu tenho os meus momentos com Deus. Eu acordo pela manhã, eu leio a Bíblia, eu faço o meu devocional, depois eu vou trabalhar atendendo pessoas, orando por pessoas, depois eu vou trabalhar gravando vídeos de oração para o YouTube. E eu vivi situações como essas. Então, é normal, no mundo tereis aflições, Jesus falou. E eu fiquei sozinho para eu descobrir que Deus estava comigo e Ele era suficiente. E Ele é suficiente. Deus é suficiente nessa situação que você está enfrentando. Deus é suficiente para tirar você do fundo do poço. Talvez você ajudou muita gente e não recebeu um retorno. Na hora que você precisou, essas pessoas não estiveram com você, mas Deus estava com você. Novamente, recentemente, eu vivi uma situação parecida, mas eu já estava mais forte. Eu pedi ajuda para uma pessoa que eu também ajudei muito, enxuguei as lágrimas. Me ajuda em oração, me ajuda nessa situação. E a pessoa disse para mim o seguinte: não conte comigo, não conte comigo. Então, as pessoas usam justificativas para não ajudar, para se afastar de você. As pessoas, elas são egoístas. Muita gente só quer sugar. São pessoas que não tiveram um encontro com Jesus. São pessoas que não conhecem a Jesus. São pessoas ingratas, que muitas vezes estão dentro da igreja e elas não proclamam o amor de Jesus, não reproduzem o caráter de Jesus. Mas você precisa entender que isso tem que acontecer. Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que importa é, o meu amor não esfriou. O meu amor continua o mesmo. Eu continuo fazendo o mesmo trabalho. Eu continuo ajudando pessoas. Eu continuo servindo pessoas. Eu não parei o meu ministério. Eu não parei de fazer o que eu fazia em 2022, onde eu passei frustrações, decepções com pessoas. Eu não parei de fazer o que eu fazia em 2023. Eu não parei, eu continuo. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, eu faço para Deus. Em segundo lugar, eu faço para mim mesmo. Sim, tudo que eu faço pelas pessoas é algo que deixa Deus feliz e que me deixa feliz. Eu fico feliz em ajudar pessoas. Então, se você está pensando em desistir da sua vida, se você está pensando que não tem mais jeito para você, tira o teu olhar das pessoas. Para com essa expectativa. Para de ficar aguardando as pessoas. Deus está com você. Isso é o que importa. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Eu vou deixar para você aqui conteúdos que vão te incentivar a crescer, que vão te motivar a crescer. Assista esses conteúdos e você vai ver que Deus vai mudar a sua